internautas, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, pela comunidade Vida Nova. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais essa atividade, a última de setembro do primeiro semestre de 2025. A partir de amanhã nós já estamos no segundo semestre. E antes de a gente entrar no nosso tema, eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Agradecidos que somos, Mestre Jesus, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui neste ambiente de paz, de luz, onde as suas energias se fazem presentes e abundantes, que cada um de nós possamos aproveitar este momento que estamos aqui para renovar as nossas energias, renovar os nossos pensamentos e sairmos daqui mais fortes, mais solidários, compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de prece, na filha do nosso companheiro Jaime Facioli, a Carla, que desencarnou recentemente, que ela possa ser amparada pela equipe espiritual. Permitir também que a direção espiritual da casa possa nos inspirar para que possamos encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos compreender aquilo que vamos estudar na noite de hoje. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Bem, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O verbo aqui está no futuro, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Será que ainda em nossos dias existem pessoas vendendo promessas ou prometendo coisas que não podem cumprir? Riqueza, dinheiro, sucesso, são só coisas materiais, né? Infelizmente ainda existe, né? Pessoas prometendo milagres e outras coisas mais. Mas algum tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, talvez uns 20, um pouco mais de 20 anos, afirmavam que o mundo ia acabar. Fim do mundo. Deram o dia, deram o ano, deram até a hora. Os profetas, né? Acabou? Não acabou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve. E o nosso tema, que é o item 6 e 7, diz assim: não acrediteis em todos os espíritos. E Allan Kardec vai nos ajudar nesse entendimento. O que é não acreditar em todos os espíritos? E tanto faz estar encarnado como desencarnado, tá? Porque tem muita gente encarnada falando um monte de besteira e desencarnado também vem e fala também um monte de besteira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Então, nós já falamos isso, né? Será que hoje temos menor número destes, né? Dessas pessoas que prometem um monte de coisas? Eu acredito que não. Existem muitas pessoas ainda que prometem coisas que não conseguem cumprir. Então, como diferenciar os verdadeiros dos falsos? É isso que nós vamos tentar fazer essa noite, essa diferenciação. Como diferenciar aquele que é correto daquele que é falso? Mas São João, ele nos dá uma ajuda nisso. Em São João, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1. Isso está na Bíblia, quem tiver, está lá, tá?
ele diz assim: caríssimos, não queirais crer em todo espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas vieram para o mundo. Profeta é um indivíduo que prediz o futuro, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração. Então, profeta é aquele que prediz coisas para o futuro e também recebe informações, mensagens por inspiração, ou seja, mediunicamente, né? Então, neste texto, João afirma que no passado existiam falsos profetas que vieram, que encarnaram aqui na Terra, né, no nosso mundo, e tem lá na Bíblia várias passagens no Velho Testamento sobre esses profetas. Pessoas que falavam muito das guerras santas, que Deus falou para a gente guerrilhar com tal povo, porque a gente ia ganhar a guerra. Isso está na Bíblia, não é invenção minha não, tá? Está lá na Bíblia. E aí eles iam para a guerra, se eles eram vencedores, opa, Deus estava conosco. Quando perdiam, Deus está bravo com a gente. Como se Deus fosse igual nós, né? Uma hora nós estamos contentes, outra hora nós estamos bravos, outra hora nós estamos irritados, né? Como se Deus tivesse essas vicissitudes, né? Vários que se diziam profetas de Deus anunciavam sobre as guerras e tantas outras coisas mais, sobre profecias, tantas destruições. E naquela época, as guerras civis, as guerras religiosas mataram muito mais do que as guerras civis. Eu acredito que ainda hoje também. As guerras religiosas ainda matam mais do que as guerras civis. A gente vê lá o pessoal de Gaza, lá, Israel, tudo motivo religioso ali, exterminar a raça étnica, porque eles não concordam com os palestinos por causa da religião deles. Então, as guerras religiosas ainda dizimam mais pessoas do que as guerras civis. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe, com as inspirações que a gente recebe. Vai lá, xinga fulano, briga com fulano. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, com esses pensamentos que chegam na nossa mente, né? Para agredir esse ou agredir aquele, ou falar mal desse ou falar mal daquele. Precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente está recebendo essas inspirações e estamos sendo joguetes dessa espiritualidade. Kardec também nos diz assim: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, nós temos que aprender a reconhecer esses falsos cristos e esses falsos profetas, né? Então, é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Mas cabe a análise de cada um de nós. Nós temos que usar o nosso raciocínio e pensar naquilo que nós estamos recebendo. Kardec diz assim: não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Não peça isso para a doutrina espírita, para o Espiritismo. Nem milagre, nem prodígio, porque não produz. Então o Espiritismo entende que tudo que existe pode ter vamos chamar assim, algum milagre, alguém que vem aqui e receba o passe e receba o dom dessa cura. É milagre? É uma transformação do fluido cósmico universal, que todos nós sabemos, né? Só que os desígnios de Deus nunca serão mudados. Nunca serão mudados. Porque nós que acreditamos na reencarnação, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para nós nos melhorarmos, nós progredirmos. Se eu tenho que passar
por determinada circunstância, por determinada situação, não é esta ou aquela religião que vai mudar o curso da minha vida. O que muda o curso da minha vida é o meu merecimento e a permissão de Deus, que pode ser até que eu seja merecedor, mas se Deus não permitir, nada disso vai acontecer. Então tem que ter permissão divina e nosso merecimento. Então, prometer coisas que a gente sabe que a gente não tem esse poder, não tem esse dom, e sabe que nós estamos enganando, a gente não pode. Prodígios, milagres, não existe. O que existe é a nossa transformação. A gente se transforma e as coisas vão acontecendo para a gente. Então, as curas que acontecem, como nós já dissemos, não são milagres, e sim transformações na forma de a gente agir, na forma de a gente pensar. Então, alguém doente pode entrar na casa espírita ou em qualquer outra religião e receber aquele dom da cura, receber aquilo, pode. Mas não é por força da religião, e sim pela permissão de Deus e pelo merecimento da pessoa. A física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Lógico que tem outras ciências aqui também, A gente citou aqui algumas, Então, elas vieram revelar as leis materiais, as leis do nosso mundo, como que funciona cada coisa, o oxigênio, a água, enfim, a ciência veio nos revelar muitas coisas. Nós estamos muito avançados nesta parte de ciência. Então, tudo que nós conhecemos hoje de matéria, a ciência revela para nós. Mas falta muito, muito ainda para a ciência revelar tudo. Não estou falando do lado espiritual, não. Estou falando do lado material. Então, quando a gente começa a voltar com os nossos, com a nossa matéria para a origem, a gente começa a acabar se perdendo nesse tempo. Quero dizer isso, por exemplo, isso aqui é uma mesa, é madeira, que um dia foi uma árvore, que um dia foi uma semente, que estava dentro de uma outra semente. Vocês percebem? Não dá para a gente remontar isso. Foge do nosso controle tudo isso. É a mesma coisa nós aqui como encarnados. Isso aqui é matéria, mas essa matéria já esteve na natureza, que outros já se utilizaram dessa matéria e que hoje eu estou utilizando e que amanhã vai voltar para a natureza e amanhã outro vai precisar das energias dessa matéria. Então, é uma coisa de louco essa parte material. Então, a ciência explica muita coisa até hoje? Muito, mas falta muito ainda para explicar. E o lado espiritual? Quem que vai explicar? Quais leis o Espiritismo vem revelar? O Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e mundo espiritual. E que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que tudo que é matéria provém do campo energético de Deus, do fluido cósmico universal que nós chamamos, E desse campo energético de Deus, as suas transformações é que acontecem essa matéria que a gente conhece. Mas o mais importante aqui que nós precisamos trabalhar hoje é esse mundo espiritual. Então, o Espiritismo vem ensinar para a gente que a mediunidade, ela existe sim, como sempre existiu lá no Velho Testamento, tem bastante, tem várias passagens sobre mediunidade, como eu disse, as guerras, que as pessoas recebiam aquelas inspirações mediunicamente e diziam que estava vindo de Deus, com certeza não era de Deus, porque Deus não vai querer destruir a sua criatura, a sua criação, a sua criatura. Então,
eram mensagens que recebia de outras entidades que estavam felizes, né, ou contentes para que aquele tumulto, aquela guerra acontecesse. Então, a mediunidade, ela sempre existiu. Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, mediunicamente, só que na época ele teve que dizer que recebeu de Deus, porque senão as pessoas não davam o valor que precisava dar naqueles 10 mandamentos. Jesus nunca proibiu, ao contrário, ele sempre incentivava os apóstolos, que mandava pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. Quando a gente fala em expulsar os demônios, dá a impressão de que a gente está expulsando alguém que precisa de alguma coisa. Não, eles não eram expulsos, eles eram tratados, eles eram cuidados, porque um espírito da magnitude de Jesus e daqueles apóstolos não iam falar tchau, vão lá, se vira com a vida, não é assim. Então eles eram expulsos, né, o modo de dizer, mas eles eram cuidados. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Pedro, num determinado momento, ele fala para o Mestre, para Jesus, que ele é o Cristo. Ele revela, para o Cristo que ele era o Cristo. E Jesus diz para ele que não foi ele que disse aquilo, e que ele recebeu isso do plano maior. Essa passagem está no Novo Testamento. Assim como a gente tem várias mensagens mediúnicas no Velho Testamento, no Novo Testamento também tem várias delas, né? E a de Pedro é uma delas. Ele recebe essa informação de espiritualidade maior, de espiritualidade superior, que o Cristo era Jesus, né? Que Jesus era o Cristo. Paulo também, no Novo Testamento, em várias cartas dele, quando ele ia para os lugares, ele recebia inspirações, dizendo, você vai para aquela cidade, vai para Corinto, vai para Efésios, não vai para tal lugar, porque ali estão armando ciladas para você. Isso tudo está na Bíblia, tá? Está tudo no Novo Testamento. Então, Paulo também recebia, por inspirações, várias informações da onde ele tinha que ir e por onde ele não tinha que passar. Será que no Espiritismo há maior chance de existirem falsos cristos e falsos profetas? Será que existe? Todos nós somos seres humanos e todos nós somos falhos. Todos nós temos orgulho, todos nós temos vaidade. Mas Kardec faz um alerta, né? Aqueles, pois, que estivessem testados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e logo seriam desmascarados. Então, quem tentar, tudo que nós temos de sentimento, né, nós recebemos isso como uma dádiva divina para o nosso desenvolvimento. Nós temos vários sentidos, né? O tato, a fala, o paladar, o ouvido, né? E a mediunidade é um desses sentidos. Tem pessoas que falam, eu sou uma casca grossa, não recebo nada. Engano, não é bem assim. Todos nós somos médiuns, em maior ou menor intensidade, maior ou menor ostensividade, mas todos nós somos médiuns. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a mediunidade, porque quando nós desenvolvermos mais ela, mesmo aquele que fala assim, eu não sou casca grossa, eu não tenho uma mediunidade tão aflorada assim, um dia você vai ter. E o dia que você tiver, nós já estamos estudando ela aqui, para a gente não fazer dela qualquer coisa, porque isso é santo, e santo tem que ser tratado como santo. Nós temos que ter responsabilidade com estas coisas. E Kardec diz assim, aliás, como foi dito, só esse fenômeno não provam nada.
A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Então, todas as vezes que eu usar a minha mediunidade para as coisas erradas, eu posso, num primeiro momento, ter essa mediunidade. Só que isso vai se acabando. E todas as vezes que eu faço mau uso dessa mediunidade, eu estou chamando para junto de mim o concurso de espíritos inferiores, zombeteiros, porque espíritos sérios não concordam com isso. Eles querem responsabilidade. Então, como diz aqui, a missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Não adianta eu falar assim, olha, eu recebi uma inspiração aqui, o Dr. Bezerra de Menezes está falando alguma coisa para mim, e eu começo a analisar aquilo que ele fala, e eu vou ver que aquela mensagem não é dele. Porque a mensagem de Bezerra de Menezes ou de qualquer outro espírito de escola só falam coisas produtivas, coisas que nos elevam, que nos fazem a gente crescer moralmente, e não qualquer coisa. Então, com a espiritualidade não se brinca, é coisa séria. Mediunidade não se brinca, é coisa séria. A ciência espírita, que é a doutrina espírita, perscrutar é investigar, analisar minuciosamente a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, a doutrina espírita não dá crédito, aos falsos cristos, falsos profetas. Ela investiga minuciosamente a causa. Eu estou ouvindo determinado ruído. Esse ruído pode ser de um problema físico ou é um ruído trazido de um plano espiritual. Precisamos sempre analisar. Pode ser alguém fazendo alguma gracinha ou pode vir algum ruído do plano espiritual. Mas há necessidade de fazer uma análise minuciosa. Não falando assim, espiritual, ou não é? Não é de qualquer jeito. A gente tem que ter responsabilidade. Será que existem falsos profetas desencarnados? A gente já sabe que encarnado tem, Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira por aí. E desencarnado, será que tem também? O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para produzir, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. A gente tem aqui uma palavrinha que a gente precisa explicar, passaram para a erraticidade. Enquanto nós estamos, todos nós somos espíritos errantes. Erraticidade significa que nós continuamos errantes, mas estamos fora do corpo. A vida continua em espírito fora do corpo. Então, na erraticidade. São espíritos que animaram um corpo e hoje estão na erraticidade sem um corpo físico. Esses espíritos que animaram o corpo, muitos deles são brincalhões, são enganadores, são hipócritas, E então eles procuram, muitas vezes, nos influenciar para que a gente fracasse, para que a gente caia. Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com os pensamentos que a gente recebe. Cuidado com as inspirações, aquelas ideias de pronto, Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cuidado.
faça sempre uma análise. Porque muitas vezes a gente fala assim, não sou médium, aquele que acha que não é médium é que está recebendo muitas vezes essas informações e acaba fazendo as coisas erradas. Como acertar? Os laços de amor, eles nos unem. Não tem como a gente errar quando a gente começa a amar as pessoas. Só que muitas vezes a gente tem ansiedade, vontade de saber alguma coisa. Por exemplo, parentes nossos, amigos de além-túmulo e que já retornaram para o plano espiritual, como será que eles estão? Será que estão bem? Será que estão mal? Como que será que eles estão? E muitas vezes essa ansiedade faz com que a gente movimente energias. E muitas vezes faz com que a gente queira conversar com essas pessoas. Eles podem vir, podem não vir. Podem vir espíritos enganadores, zombeteiros, se fazendo passar por aquelas pessoas e falar, eu sou fulano, mas na verdade não é. Então, a gente precisa sempre ter paciência, porque o telefone toca de lá para cá. No dia que isso for permitido, a própria espiritualidade vai trabalhar. Não é necessário a gente tomar a iniciativa. Outra coisa também, às vezes tem parentes nossos que retornam e a gente quer que eles venham aqui resolver os nossos problemas. Um problema de família, um atrito, um problema qualquer. Ai, fulano, você podia vir aqui nos ajudar para resolver? Está errado. Eles já têm muita coisa para eles fazerem lá. Tem muito para estudar, muito para aprender. Os nossos problemas, enquanto encarnados, nós é que temos que resolver. Não temos que ficar atrapalhando aquele que já retornou, que tem outras atribuições lá para fazer. Então, todas as vezes que nós busquemos auxílio, corremos o risco de estarmos sendo enganados quando busquemos esse auxílio de forma errada. Eu posso pedir para o meu mentor espiritual, meu anjo de guarda, me ajudar a solucionar determinado problema? Pode e deve, certo? Nosso mentor espiritual, sim. Mas se socorrer de espíritos zombeteiros ou de parentes que retornaram, isso não. Desde quando eles atuam? Desde quando esses espíritos zombeteiros atuam? Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. Quantos se dizem aqui representantes de Deus? Quantos? Um monte. Eu sou o representante de Deus. Imagina, eu não consigo ser representante nem de Chico Xavier, menos ainda de Deus. Então, o número daqueles que em diversas épocas se faziam representante de Deus eram muitos. E ainda nos nossos dias ainda tem bastante. E juntamente com essas pessoas que se dizem representantes de Deus aqui encarnados, trazem esses espíritos brincalhões, zombeteiros, que levam eles nesse egoísmo, nessa vaidade de dizer, nossa, você é muito importante, você tem que continuar o seu trabalho, porque se não for você, mais ninguém faz. Ninguém é insubstituível. Como diferenciar os verdadeiros dos falsos? São João aqui adverte contra eles, quando diz, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais.
Então nós nunca podemos dispensar a luz nos grupos sinceros, nas assembleias sinceras, nas casas sérias, nas religiões sérias. Então, em todos os lugares em que há seriedade, sempre vai existir luz. O programa de assistência aos nossos semelhantes, tanto desencarnados como encarnados, e organizados por criaturas conscientes, né, que tenham responsabilidade, que tenham a vontade de trabalhar, que busquem através da religião, da doutrina, os estudos, a humildade, buscando sempre a sua reforma íntima, a sua mudança de comportamento, de palavras, de pensamentos, nós vamos sempre atrair espíritos superiores que estão sempre preocupados com a nossa reforma moral. Então, é bom para cada um de nós sempre ter bons pensamentos, para que a gente sempre receba boas orientações. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Jesus diz: reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, se a gente seguir os conselhos de Jesus, se a gente recebe alguma mensagem que é boa, a árvore é boa, é frutífera. Se recebemos mensagens que não são boas, a árvore é má e não é frutífera. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o trabalho de Chico Xavier. Chico Xavier, quando encarnado, eu escutei várias pessoas dizerem que ele era charlatão, porque não era da mesma religião, lógico, né? E que falava um monte de impropérios do Chico Xavier. A gente pega as obras de Chico Xavier, que são mais de 500 livros, eu não vejo nada lá que seja destruidor. Tudo é construtivo, tudo é para ajudar. As mensagens que ele recebeu, seja de Bezerra, de Emmanuel, de André Luiz, ou de Madre Teresa, não importa, o Espírito de Alta, de Souza, são todas mensagens sempre gratificantes, mensagens que faz com que a gente cresça. Então, são espíritos, são mensagens que passam pela nossa análise e a gente fala assim, poxa vida, só um espírito de escola, né, dessa magnitude, para trazer essas informações para a gente, esse tipo de mensagem para a gente. Então, concluindo, nós ainda somos novos discípulos em nossos agrupamentos mediúnicos. A doutrina espírita é bebezinho quando comparada com outras religiões. Tem 170 anos, um pouco mais, um pouco menos, é bebezinho, né? Não consegue nem gatinhar sozinho ainda. E nós queremos as comunicações claras e perfeitas com o além. Nem o Chico, que ele se dizia, eu não concordo muito com ele não, porque eu acredito que a mediunidade dele era muito aflorada e bem perfeita. Mas ele próprio dizia que ele não era um médium perfeito. Imagine nós. Então nós, menos ainda. Nós buscamos mais a vaidade que o imperativo edificante. Eu recebi uma comunicação de fulano, ou eu recebi uma comunicação que eu quero passar para cicrano. Então, é a nossa vaidade. Então, nós não estamos muitas vezes preocupados com o nosso trabalho, e sim com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Gostamos de ter exclusividade, e aí abrimos porta larga ao engano. Toda vez que eu falo assim, eu só recebo o espírito de fulano, cuidado, pode passar alguém se dizendo por aquele fulano. Através da porta larga, malfeitores podem influenciar, enganar, pois fechamos os olhos para as verdades divinas. Então,
a gente busque essa mediunidade, a gente trabalhe essa mediunidade com os nossos estudos, com o nosso desenvolvimento, com a nossa melhora moral. Eu não sou médium ostensivo hoje, amanhã você vai ser, mas será um bom médium. Precisamos sempre de luz nas nossas atividades. Busquemos esta luz, nos organizando, buscando os ensinos, os bons pensamentos, as palavras edificantes. O apóstolo nos recomenda: busquemos a essência das palavras e não de quem fale. Somente assim podemos certificar se o visitante vem de Deus. Muitas vezes a gente se preocupa, essa mensagem é de fulano, né? E a gente não tem que se preocupar com a mensagem se é de fulano ou de cicrano. A gente tem que se preocupar se a mensagem é boa, se ela é construtiva ou não. André Luiz, que escreveu as obras complementares, todos nós sabemos que o nome dele não é André Luiz. Ele foi um médico aqui na Terra e põe o nome do irmão do Chico, que é André Luiz. Então é um pseudonome. Então ele não fez questão de falar, meu nome é fulano. Não. Então, mas está lá as obras, está lá o material, está lá a riqueza de instrução. Isso é que é importante. Nunca incentive a maldade, nunca incentive a intolerância. Nunca faça nada que possa prejudicar outras pessoas. Somente assim a gente vai atrair para nós espíritos de escola. Busquemos sempre pensamentos, atitudes edificantes. É isso que eu tinha para falar na noite de hoje sobre não acrediteis em todos os espíritos. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto fiquemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando Jesus. Eu convido os médiuns passistas para que tomem suas posições na Câmara de Passes. Que Jesus os abençoe.